ao vivo, direto do plenário. Declaro reaberta essa sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal e dando continuidade ao julgamento da medida cautelar em ação direta da inconstitucionalidade 5.991. Passo a palavra à ministra Carmen Lúcia, relatora, para o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Eu peço licença aos senhores ministros para fazer um resumo do voto, no qual eu detalho cada qual dos pontos que foi enunciado pela Procuradoria-Geral da República, sendo que nessa ação, como já relatei, põe-se em causa a validade constitucional do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 6º. Neste dispositivo, se afirma que, quanto à concessão ferroviária, a prestação de serviço adequado, entendendo-se como tal, cumprimento e tal, enfim, o que se tem neste dispositivo é o que seria o serviço adequado. A ação questiona os critérios para a prorrogação de contratos de concessão de ferrovia. Nos parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 25, em votação, medida cautelar na ADI 5991, requerente PGR. Da promoção, distinção dos contratos de arrendamento de bens vinculados aos contratos de parceria, quando se der a prorrogação, os bens operacionais e não operacionais que serão de contratos de arrendamento serão extintos e transferidos de forma não onerosa ao contratado. A Procuradoria-Geral da República, na peça inicial, afirma que esta transferência não onerosa equivaleria à doação, entretanto, transferência que é porque o contrato já se extinguiu, e as atribuições do contratado: gerir, substituir, dispor, desfazer-se desses bens já transferidos e que integrem um novo contrato, portanto, continuam afetados ao serviço. E o parágrafo 2º do artigo 30, que é interpretado combinado com o parágrafo 1º do artigo 25, que trata do chamado investimento cruzado. Como eu relatei, a autora alega que os parâmetros que foram definidos para a aferição das condições estabelecidas para a prorrogação antecipada, em particular dos contratos de rodovia, em verdade esvaziam a obrigação de prestação de serviço adequado. Neste caso, senhor presidente, eu estou afirmando, inicialmente, que, no que se refere a este dispositivo questionado, não se tem o que alega a eminente Procuradoria-Geral da República, porque o que se tem no inciso 1 do parágrafo único do artigo 175 é a previsão de uma prorrogação nas condições que forem estabelecidas em lei. Aqui nós temos uma lei que autoriza a prorrogação sem efetivá-la. Nós já temos, no inciso 12 de uma outra lei, do artigo 23 da Lei 89/87, as condições para prorrogação a disciplinar contratos de concessão. Portanto, essa cláusula não foi revogada e ela permanece como sendo necessária de cumprimento para fins de verificação da impessoalidade, publicidade, moralidade de toda e qualquer forma de atuação da administração pública, aí incluída contratação e, como é óbvio, prorrogação. A norma, portanto, dispor a contratação de termo predefinido, firmado a partir de licitação, no caso, com a prorrogação nas condições estabelecidas, e cabe à administração pública avaliar, excepcionalmente, com base nos parâmetros legais de atendimento ao interesse público, a conveniência e oportunidade da prorrogação. Nós temos jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido dessa possibilidade, quando cumprirem as condições legais, e é reconhecido que a prorrogação não pode ter prorrogação indefinida, não é o caso. A Lei 3.448 estabeleceu diretrizes gerais para a prorrogação dos contratos de parceria qualificados para os setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário. Sobreveio o Decreto Federal 9059, de 25 de maio de 2017, que inclui as ferrovias no Programa de Parcerias de Investimento. E o que se teve aqui foi o desenho, portanto, legal, da prorrogação desses contratos e em que condições. Portanto, quando a autora sustenta que a exigência posta no parágrafo 2º do artigo, no inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 6º dessa lei,
estaria a esvaziar a possibilidade de se dar cumprimento ao serviço adequado, não é o que se tem, na minha compreensão, e para o efeito específico de uma cautelar. Como se prescreve na norma, além de outras condicionantes, deve-se comprovar a prestação do serviço adequado. Naquele caso, além do que se já contém na norma geral da legislação brasileira, se tem a exigência do cumprimento pelo período antecedente de 5 anos contados da data da proposta de antecipação das metas de produção e de segurança, definidos no contrato por 3 anos, ou das metas de segurança definidos no contrato por 4 anos. Esta definição legal de serviço adequado complementa, portanto, o que se tem na legislação, na norma de regência genérica, que estabelece ser necessário satisfazer as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. E esta norma está em vigor no Brasil. Portanto, o serviço adequado é o que atende quanto ao objeto contratado, índices de atendimento. Isto está previsto também no artigo 8º, que não é questionado aqui, para a específica situação de prorrogação para as ferrovias. Eu lembro, senhor presidente, que algumas dessas normas que contêm o que a gente chama de conceitos indeterminados, às vezes, que é um dos pontos anotados pela Procuradoria-Geral da República na petição inicial, é determinável em cada caso e fica sujeito ao controle e fiscalização do órgão competente, nesse caso, a agência reguladora. Portanto, essa condicionante não exclui o atendimento do que está previsto na legislação em termos gerais. A prorrogação contratual ao termo final do contrato, a prorrogação antecipada, tem de ser, além disso, submetidas à consulta pública, ainda encaminhada ao Tribunal de Contas da União estudo prévio, documentos que comprovem o cumprimento das exigências de serviço adequado, tem que ser encaminhado ao Tribunal de Contas o termo aditivo de prorrogação contratual para avaliação final e, como acabo de dizer, também no parágrafo 2º do artigo 8º, se prevê a exigência de avaliação prévia e favorável do órgão competência sobre a adequação dos serviços. Portanto, a condicionante legal prevista na norma impugnada não é fator isolado para o deferimento da prorrogação, não havendo impedimento legal que o concessionário seja atestado positivamente quanto a critérios do serviço adequado e não seja quanto aos demais. O parâmetro temporal estabelecido na lei é objetivo, não é único. E isso está em toda avaliação, inclusive na doutrina que se debruçou sobre o tema. Portanto, no ponto não vislumbro, neste exame cautelar, nenhum descumprimento das exigências constitucionais e legais sobre o tema, constitucionais basicamente. No que se refere aos parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 25, nele se tem, portanto, como eu disse, o caput não é questionado, que é o que autoriza promover alterações nos contratos de parceria no setor ferroviário para solucionar questões operacionais e logísticas, inclusive por meio de prorrogações. Este caput não está questionado. No parágrafo 3º, se tem que, nos termos e prazos definidos em ato do Poder Executivo, as partes promoverão a extinção dos contratos de arrendamento de bens vinculados aos contratos de parceria no setor ferroviário, preservando-se as obrigações financeiras pagas e a pagar dos contratos de arrendamento extintos na equação econômico-financeira dos contratos de parceria. E o parágrafo 4º estabelece que bens operacionais e não operacionais relacionados aos contratos de arrendamento serão transferidos de forma não onerosa ao contratado e integrarão o contrato de parceria adaptado. Aqui, presidente, senhores ministros, em votação, medida cautelar na ADI pela Procuradoria-Geral da República, requerente inicial, no sentido PGR. de que esta transferência de forma não onerosa equivaleria a uma doação de bem público sem que houvesse sequer um inventário. A lei não proíbe o inventário. No parágrafo 6º, ao se falar na reversão, seria impossível fazer a reversão de dados e o cotejo do de reversão se cuida sem que tivesse um inventário prévio. E isso é uma exigência infralegal. É a agência reguladora que tem que verificar em cada caso o que se tem, o que vai ser extinto, o que já foi transferido e que venha a integrar um novo contrato. De todo jeito, continua afeto ao serviço público.
Também, no parágrafo 5º, se tem que, ao contratado, caberá gerir, substituir, dispor ou desfazer-se de bens móveis, operacionais e não operacionais já transferidos ou que venham a integrar os contratos de parceria nos termos do parágrafo 3º desse artigo. Pelo que, de toda sorte, continua se mantendo o acervo afetado ao serviço e para que dê cumprimento nas novas cláusulas estabelecidas no contrato de prorrogação. Na formulação dos contratos de concessão agora vigentes, essas empresas concessionárias celebraram contratos de arrendamento de bens com a Rede Ferroviária Federal e incluída no Programa Nacional de Desestatização em 92. Nos termos destes parágrafos, a extinção daqueles contratos de arrendamento resulta na transferência não onerosa de bens móveis, operacionais e não operacionais, aos concessionários, com a possibilidade de, ao dispor, gerir e substituí-los, se ter exatamente o aperfeiçoamento dos contratos para melhor prestação dos serviços, uma vez que, tal como já foi dito, tanto nos documentos acostados aos autos quanto nas sustentações orais hoje apresentadas, esses bens passam a integrar o acervo cuidado no contrato de parceria firmado e, portanto, tem exatamente o objetivo de dar bom cumprimento e segurança, sem que se tenha uma dilapidação, como foi dito, de bens, porque continuam afetados ao serviço objeto da concessão. Questiona o os deslocamento critérios do para acervo patrimonial para o contrato de concessão, para dar suporte às obrigações e os valores atinentes à titularidade são considerados para o fim de preservar a equação econômico-financeira do contrato. Por isso mesmo é que eu disse que o prévio inventário, que é alegado como não ocorrendo, gerar a possibilidade de se ter a dilapidação de patrimônio público, não pode acontecer porque ele não está expresso, mas ele é imprescindível para o cumprimento de uma outra norma, que é o do cotejo para a reversão dos bens. Só que não houve um minudenciamento, mas também não houve, em nenhum momento, a proibição. Mantém-se o primado, portanto, do interesse público sobre o interesse privado, e, por isso mesmo, não vejo aqui, estou citando lições, como o interesse público, como diretriz a ser seguido pelo Estado administrador, e aqui foi seguido pelo Estado legislador, ensejar que a transferência de bens móveis, imóveis, operacionais ou não, nos termos das normas, não seja precedida de inventário, no qual especificados referentes aos extintos contratos de arrendamento, o que, inclusive, é feito pelo Tribunal de Contas, e na decisão do Tribunal de Contas, a que fiz referência e também mencionado pelo Procurador-Geral da República, se tem a recomendação expressa, e no caso de uma dessas prorrogações feitas, no caso do Estado de São Paulo, foi fixado o prazo de 18 meses para que ele acontecesse. Então, a não previsão expressa não significa a não necessidade de ser feita para os fins estabelecidos. Também deixo de fazer leitura, porque já foi citado aqui, o que foi recomendado, inclusive, em termos de eficiência, pelo Tribunal de Contas. Essa previsão, portanto, a meu ver, não desborda em nada de normas constitucionais. A disposição dos bens móveis deve ser interpretada como gestão do bem público afetado à atividade da concessionária para o atendimento do interesse público e a prestação adequada do serviço concedido. E, quanto ao parágrafo 1º do artigo 5º, do artigo 25 e do parágrafo 2º do artigo 3º, que são os que cuidam dos valores apurados para a utilização para o investimento diretamente pelos respectivos concessionários e subconcessionários em malha própria e naquelas de interesse da administração pública, o que se fixou nesta norma é a possibilidade de uma reconfiguração de malhas para o atendimento às necessidades de serviço, que foi o que gerou, em grande parte, esta antecipação da prorrogação, que, como enfatizo ainda uma vez, não está em causa aqui. E admitiu-se a previsão de investimento pelos contratados, nesta malha própria ou nas de interesse da administração pública, para se ter o cumprimento desta finalidade. E, por isso, esse investimento privado não significa que o objeto do investimento possa ser objeto de novo contrato. Isso é que não. Quer dizer,
A administração pública, neste caso, faz a prorrogação, determina em votação, reconfiguração que questiona os critérios para a prorrogação de contratos de concessão de ferrovia. A este contratado que ele faça o investimento diretamente nas obras, na malha de interesse da administração. Este investimento não significa que possa daí surgir um novo contrato ou prorrogação deste. Isto é que não pode, mas isto não está sequer aventado, porque aí seria realmente fraude à licitação, se faça uma nova malha e, na sequência, se tem a possibilidade de o serviço ser prestado ali e se tem, então, um novo objeto de contrato. Este precisa de ser licitado realmente e, por isso é que, neste caso, eu não vislumbro aqui, como disse, violação manifesta à Constituição que me levasse a votar no sentido de deferir a cautelar. Como eu disse, senhor presidente, já tinha adiantado a Vossa Excelência, quando Vossa Excelência determinou a aplicação do artigo 10 e em todas as mais de 30 audiências que recebi, achei por bem trazer para cautelar, para que se pudesse dar continuidade, porque não há nenhum comprometimento de, ao analisar com mais dados, inclusive com a possibilidade de audiência pública, se verificar a necessidade de alguma conformação ou esclarecimento que, no julgamento de mérito, se poderá dar. E, por isso, eu estou indeferindo a liminar com esta compreensão que expus e farei juntada de voto. É como voto, senhor presidente, indeferindo a cautelar. Agradeço, ministro Carmen Lúcia, agradeço pela objetivação e resumo, mas sem perder a qualidade e a profundidade da análise. Ministro Alexandre de Moraes, como vota? Bem, boa tarde, presidente. Eu cumprimento a ministra, a Carmen, a ministra Rosa, ministros. Inicialmente, eu quero cumprimentar todos aqueles que fizeram sustentações orais, trazendo mais subsídios para que nós possamos... Ministro Alexandre de Moraes, na ponta Antônio direita Augusto da mesa, em formato Daniel de U invertido. Tolentino, procurador do Estado, do meu Estado, procurador do Estado de São Paulo, doutor Beto Vasconcelos, doutor André Luiz Freire, o professor Paulo Henrique Lucon, o doutor Henrique Nasser Seffer, procurador-geral do Estado do Pará, doutor José Manuel Ferreira Gonçalves e o advogado... A ação questiona os critérios para a prorrogação de contratos de concessão de ferrovia. Uma análise rápidas, observações. A meu ver, a leitura da peça inicial do Ministério Público, e agora com a alteração na sustentação oral pelo eminente Procurador-Geral da República, mas a leitura da petição inicial, a meu ver, demonstra muito mais, e aí uma correta preocupação do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, com a aplicação da lei e, eventualmente, a possibilidade, na prática, de gerar prejuízo ao erário público, do que propriamente a existência de inconstitucionalidades. Os três pontos, os diversos dispositivos, mas nos três artigos, artigo 6º, artigo 25 e artigo 30, nos seus parágrafos e incisos, toda a preocupação do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, realmente foi de tentar estabelecer um mecanismo de controle maior, ou seja, vislumbrou os possíveis reflexos negativos numa má aplicação da lei. Mas não entendo, já que antecipo que vou acompanhar integralmente a eminente relatora, indeferindo a liminar, não vislumbro nenhuma, nesse momento inicial, nenhuma inconstitucionalidade a justificar a medida cautelar. E por que isso? O que a Lei 13.448 de 17 estabeleceu foram diretrizes gerais para prorrogação, que se trata aqui na questão, e relicitação de contratos de parceria nos setores rodoviário, ferroviário, aeroportuário e da administração pública federal. A possibilidade de prorrogação, como também bem salientou a eminente ministra relatora, a qual cumprimento pelo detalhado voto, a possibilidade de prorrogação não foi nem impugnada. E, a meu ver, essa possibilidade de prorrogação dos contratos de concessão ela é expressamente prevista no artigo 175, parágrafo único, inciso 1º da Constituição Federal.
Então, existe essa previsão. A partir disso, existe a previsão legal, há a disciplina legal, o comando constitucional ele foi comatado pela disciplina legal. Nós temos não só a própria Lei 8.666, que prevê hipóteses, a Lei 8.987, a Lei 9.074 de 95, além da Lei 12.815 de 2013 em relação a portos. Então, essa lei de 2017, ela não é uma inovação no mundo jurídico. Ela veio tratar de um outro setor, mas a partir do comando autorizado pelo artigo 175, parágrafo único, inciso 1º. Então, existe essa possibilidade. A partir dessa possibilidade, são 3, como já salientou a eminente relatora, 3 os pontos principais. E não só a autora e um dos amici curiae colocaram em relação à inconstitucionalidade. O primeiro deles é que haveria aqui um desvirtuamento, foi a palavra mais utilizada, um desvirtuamento da finalidade legal, do conceito exigido para essa prorrogação. Ou seja, um esvaziamento da obrigação da prestação de serviços adequados, porque o artigo 6º, parágrafo 2º, inciso 2, seria extremamente vago. Ele teria retirado, mais do que acrescido, a noção do que seria a prestação de serviço adequado. Olha, parece também aqui, com todo o respeito às posições em contrário, que faltou uma leitura adequada de toda a lei, como também salientado pela eminente ministra relatora. O artigo 6º é completado nesse sentido pelo artigo 4º, é completado pelos outros parágrafos, completado do artigo 10 até o artigo 17, prevê uma série de requisitos para a prorrogação. Ou seja, a prorrogação deve ser precedida de estudos técnicos, deve ser precedida de consulta pública, uma série de previsões sempre buscando a necessária demonstração de vantagem dessa opção em relação à realização de uma nova licitação. O que o legislador pretendeu, não só no artigo 6º, obviamente, uma leitura isolada do artigo 6º impugnado, do inciso 2º, parágrafo 2º do artigo 6º, se somente analisarmos esse dispositivo legal, podemos chegar a uma conclusão de que houve um esvaziamento no próprio sentido do conceito de serviços adequados. Mas ele é ele não é o único, ele é um dos vários preceitos legais que estabelece no conjunto esse conceito de serviço adequado. Não, a meu ver, não há dúvidas que a lei, no seu conjunto, buscou trazer não só os requisitos, mas mecanismos efetivos para a comprovação de que a prorrogação antecipada realmente será mais vantajosa para o poder público. Obviamente, o desvirtuamento na análise desses requisitos, eventualmente uma prorrogação ilícita, que era a grande preocupação na petição inicial da Procuradoria-Geral da República, isso é patologia e será devidamente analisada, será devidamente anulada. Então, não vejo aqui inconstitucionalidade em relação a isso. O conceito do interesse público adequado não se resume e não se resumiu só à previsão do artigo 6º, parágrafo 2º, inciso 2. Da mesma forma, presidente, para não tomar muito tempo, a questão do artigo 25, já explicitado pela eminente ministra relatora, também não me parece que haja nenhuma inconstitucionalidade. Houve a indicação da necessidade, até pela Procuradoria, e a ministra relatora colocou a questão do inventário, de se fazer inventário. A própria Advocacia Geral da União, os amici curiae, e inclusive
no parecer que foi juntado aos autos, do professor Floriano de Azevedo Marques Neto, atualmente diretor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, se coloca que isso já é atribuição da NTT, se realizar esse inventário. Então, obviamente, a análise conjunta da legislação que rege a matéria vai exigir um maior cuidado nisso, né, nesse inventário, para evitar qualquer prejuízo ao poder público. Por fim, a última das impugnações, a possibilidade ou não de alteração dos contratos de concessão ferroviária. Vota o ministro Alexandre de Moraes. Com a permissão para que o concessionário invista em malha própria ou naqueles de interesse da administração pública. Da mesma forma, não vislumbro aqui inconstitucionalidade, até porque... A ação questiona os critérios para prorrogação de contratos de concessão de ferrovia. O que vai possibilitar, atendendo aqui ao princípio da eficiência, o sucesso da lei e da aplicação da lei. A possibilidade de novos investimentos, a possibilidade de substituição aqui, e foi dito pelo doutor André da tribuna, substituição do pagamento em dinheiro por uma obrigação de fazer. E muito bem levantada a questão pela eminente relatora de que o fato de se realizar esse investimento, o fato de atendendo nessa nova pactuação, atendendo o que o concedente determinou, na malha própria ou em outra de interesse da administração pública, não lhe dará o direito imediato à concessão para que possa se utilizar. O investimento é feito, e isso vale porque há um investimento cruzado de toda a malha ferroviária. Que, diga-se, passagem também foi salientado da tribuna, o percentual hoje de utilização da malha ferroviária no Brasil é pífio. E isso acarreta grandes problemas. Eu tive grandes problemas com isso quando fui secretário de Transportes em São Paulo. O Brasil teve grandes problemas com isso em 2018, porque o nosso transporte de carga, cargas de todos os tipos, alimentos, remédios, se faz eminentemente por caminhões, rodoviária. É mais custoso e acaba gerando uma série de problemas, inclusive, reflexamente, o que nós discutimos aqui, salvo engano, semana passada, uma série de acidentes, uma série de mortes no trânsito, que a questão da malha ferroviária em conjunto com a rodoviária, os grandes trechos, a malha ferroviária e a ligação entre pontos dessa grande malha ferroviária, malha rodoviária, vai solucionar. E esse modelo trazido é um modelo que não existe só no Brasil, é um modelo internacional importantíssimo. Não me parece que haja qualquer inconstitucionalidade também nesse sentido. Então, para a concessão da liminar, haveria a necessidade do fumus boni iuris, a viabilidade do direito, que não vislumbro nesse momento, e mais grave ainda, o periculum in mora. Também salientado da tribuna, também salientado nos memoriais, nos pareceres, aqui o periculum in mora seria o periculum in mora reverso, a suspensão desses investimentos, a suspensão desse protocolo que já vem sendo realizado, acarretaria, a meu ver, nesse momento, gravíssimos problemas de infraestrutura no Brasil. Com essas rápidas observações, presidente, eu acompanho integralmente a eminente ministra relatora, indeferindo a medida liminar pleiteada. Agradeço, ministro Alexandre. Como vota o ministro Luiz Edson Fachin. Senhor presidente, eminentes pares, principio saudando a eminente ministra relatora, a ministra Carmen Lúcia, que vem de apresentar seu voto nesta medida cautelar na ADI 5991, e agora acompanhada pelo voto do eminente ministro Alexandre Moraes. Por igual, saúdo as sustentações orais do ilustre Procurador-Geral da República, do senhor ministro advogado-geral da União e de todos os advogados e causídicos
que trouxeram contribuições importantes para o desate desta medida cautelar. Aliás, foi precisamente o que frisou a eminente relatora. Estamos examinando a medida cautelar. A ação questiona os critérios para a prorrogação de contratos de concessão de ferrovia. Nesta linha do que acaba de sublinhar o ministro Alexandre Moraes, a presença ou não da aparência do bom direito, do fumus boni iuris e do periculo in mora. Senhor presidente, eu vou juntar a declaração de voto, na qual retomo as questões suscitadas pela inicial desta ação direta de inconstitucionalidade, os argumentos deduzidos pela Procuradoria-Geral da República, em primeiro lugar, no que diz respeito ao inciso 2º, parágrafo 2º do artigo 6º, sustentando ter havido aí abrandamento e relativização das exigências atinentes à prorrogação dos contratos de concessão de ferrovias e, portanto, faço uma síntese desses argumentos, como também, em segundo lugar, no que diz respeito aos parágrafos 3º a 5º do artigo 25, nomeadamente quando expressamente prevêem a transferência não onerosa de bens operacionais e não operacionais ao contratado, sem prévio inventário, nos casos de extinção dos contratos de arrendamento, sintetizo os argumentos da inicial, e no terceiro bloco, por assim dizer, das circunstâncias ou invalidades constitucionais suscitadas, estão o parágrafo 1º do artigo 25 e o parágrafo 2º do artigo 30 desta mesma lei, na qual se converteu a medida provisória 725, Lei 13.448, que aqui está em questão. Neste último bloco de alegações, como vimos, está a previsão de investimento pelos contratados em malha própria naquelas de interesse da administração pública. Fundamentalmente, o que diz a inicial, e aqui, senhor presidente, já adianto, que pedirei todas as vezes, eminente relator, ministro Alexandre Moraes, para dissentir, fundamentalmente o que sustenta a inicial é que se cinge a contrariedade os princípios constitucionais da eficiência, impessoalidade, moralidade e razoabilidade nos termos do artigo 38 da Constituição da República, bem como a regra da licitação prevista no inciso 21 do mesmo dispositivo constitucional. Sustenta ainda a inicial, subscrita pela então Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodge, que haveria também violação ao inciso 4º, parágrafo único do artigo 175 da Constituição, que trata de manutenção de serviço adequado por concessionário ou permissionário do serviço público. O que a inicial formulou foi pedido de concessão de medida cautelar, argumentando que o perigo da demora decorre do fato de serem irreparáveis ou de difícil reparação os danos causados aos cofres da União e à população pela flexibilização de contratos ineficientes por mais 30 anos, além do prazo contratual original, e aqui são palavras do Ministério Público, na petição inicial, pela dilapidação de patrimônio público e pela perda dos benefícios que a regra da licitação, observando competitividade e igualdade, pode conferir ao setor ferroviário de grande e atual importância para o desenvolvimento nacional e para a economia do país. Diante dessa pretensão, senhor presidente, eminentes pares, com todo o respeito, eminente ministra relatora, reputo existente em juízo sumário e provisório a denominada fumaça do bom direito. Se pode aurir do cotejo dos dispositivos impugnados e da leitura que reputo adequada dos princípios que estão no caput do artigo 37, sensíveis discrepâncias, seja por violação ao princípio da eficiência, seja por desrespeito ao princípio da impessoalidade. A redução do prazo e o abrandamento dos requisitos para avaliação da adequação do contrato
operada pelo parágrafo 2º do artigo 6º desta Lei 13.448, aparenta, estamos em sede cautelar, portanto, estamos a tratar do fumus boniuris, aparenta estar em confronto com os princípios constitucionais do artigo 37 da Constituição. Os princípios da eficiência e do interesse público demandam que, para melhor prestação de serviço administrado, o contrato possa ser avaliado na inteireza de seu prazo de vigência. De outro lado, abrandar os requisitos para a prestação de serviço adequado, reduzindo-os aos critérios de produção e de segurança, desprezando, portanto, as avaliações das condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade na prestação do serviço e modicidade das tarifas, também permite verificar a aparente violação dos princípios do artigo 37, notadamente eficiência e impessoalidade. Também não se coaduna com os princípios da impessoalidade e da eficiência o entrave ao poder fiscalizatório da ANTT. Colho aqui o que leio em fonte doutrinária no texto Federalismo e Política de Transporte Ferroviário, publicada na obra Federalismo, entre parênteses, S, e depois, no título ainda, em juízo, coordenada pelo ilustre professor do Largo de São Francisco, Fernando Facuri Scaff, texto de Cássio Roberto dos Santos Andrade, Valmir Peixoto Costa e Raquel Alckmin Figueiredo Mendonça, que tal dispositivo, cito entre aspas, teria abonado o inadimplemento contratual ocorrido, já que o parágrafo 2º do artigo 6º mitigou a análise do cumprimento dos contratos a menos de 1/3 do período executado. Esvaziou de start a obrigação da Agência Nacional de Transporte Terrestre de aferir a prestação adequada do serviço na extensão do contratado, conforme explicitado pelo artigo 175, parágrafo único, inciso 4º da Carta Maior. De fato, à luz do interesse público, só se pode renovar aquilo que vem atendendo satisfatoriamente as metas do serviço concedido, fecho aspas. No que tange ao perículo em mora, entendo estar, além de dúvida razoável, o preenchimento do referido requisito, à luz do que consta na própria argumentação da petição inicial. Por conseguinte, entendo que há um concreto perigo para o interesse público, tendo em vista a dificuldade de reversão do processo de renovação das concessões de ferrovias que já se encontram em curso. Além da denominada Malha Paulista, que já foi aqui citado, no âmbito do Acórdão 3876 de 2019 do Tribunal de Contas da União, há notícias em relação a esses procedimentos da Estrada de Ferro Carajás e também da Estrada de Ferro Vitória a Minas Gerais. Desse modo, a flexibilização dos requisitos para a renovação das concessões nos moldes desta Lei 13.488 mitiga a possibilidade de participação de mais interessados e, ao menos num juízo preliminar, aparenta estar se afastando do princípio da competitividade e da regra de licitação. Friso que não se trata de impugnar de modo algum a possibilidade de prorrogação das concessões de serviço público. O que se discute nesta medida cautelar, em juízo preliminar e provisório, são dispositivos que, ao menos do ponto de vista da sua aparência, podem operar uma reserva de mercado em desacordo com os princípios da moralidade e da impessoalidade que devem embasar a conduta administrativa. E, portanto, considero ainda, ao menos para exame preliminar sem embargo do devido contraditório, o que foi trazido pelos Amici Curiae, Ferro Frente, pelo Estado de Minas Gerais e pelo Estado do Pará, permitindo
ainda que em sede de juízo de cognição restrita da cautelar, ter havido omissão reiterada dos órgãos fiscalizadores da União no que se refere à execução do contratado, de modo que, meu ver, pedindo mais uma vez respeitosa vênia aos ilustres ministros que me antecederam, se impõe um juízo de cautela quanto à norma que permite prorrogar os prazos de concessão para os mesmos contratados. Portanto, até o julgamento final desta ação direta de inconstitucionalidade, voto pela concessão da medida liminar como requerido. É como voto, presidente. Agradeço ao ministro Edson Fachin, também, apesar de estar abrindo divergência de maneira bastante objetiva, apresentou seus fundamentos. Ministro Luiz Roberto Barroso, como vota? Senhor presidente e caros colegas, estive lendo a petição inicial, que foi formulada pela doutora Raquel Dodge, então procuradora-geral. Embora o texto seja vago, ela questiona diversas dessas disposições. E aqui, presidente, eu vou votar muito brevemente, mas queria fazer uma singela reflexão de um fenômeno que eu vislumbro ter ocorrido no Brasil e que, em alguma medida, nos prejudica. O contexto geral do que ocorreu entre nós, de uma corrupção estrutural sistêmica, ministro Luiz Roberto Barroso, à direita, entre os ministros gerou um Alexandre de Moraes e Luiz indesejável. A desconfiança de que por trás de toda decisão político-administrativa que envolva grandes interesses estão ocultas tenebrosas transações. O quadro que nós vivemos no Brasil, em que a compreensível e necessária reação à corrupção mobilizou a sociedade brasileira, também, de certa forma, em muitos espaços, paralisou a atuação de administradores honestos, temerosos de tomarem decisões importantes de interesse público, pelo temor de que venham a sofrer as mesmas suspeitas e as mesmas consequências dos que procederam erradamente. A ação questiona os critérios para a prorrogação de contratos de concessão de ferrovia. Omissão permanente, é melhor não decidir, é melhor não se arriscar, é melhor não fazer determinadas coisas. E aqui, em favor da doutora Raquel, esta lei foi uma lei de 2017, que foi um período em que, de fato, aconteceram muitas coisas erradas, de modo que eu sou capaz de entender as preocupações de Sua Excelência ao propor esta ação. Ministro Luiz Roberto. Pois não, presidente. Desculpe interrompê-lo, mas é interessante isso que Vossa Excelência diz. Intervém o ministro Dias Toffoli. Logo que eu tomei posse, eu fiz uma reunião com o Tribunal de Contas da União e todos os tribunais de contas dos estados, para diagnosticar aquilo que muitas vezes era colocado como uma pecha ao Judiciário ou ao Tribunal de Contas, ou mesmo, e depois agregou-se esse grupo, a Procuradoria-Geral da República, o CNMP, para fazer um levantamento do porquê, no Brasil, você tem mais de 200 bilhões de investimentos em obras que estão paralisadas. A conclusão foi que, por decisão, seja da Justiça, seja o Tribunal de Contas da União ou dos Estados, ou seja, por algum tipo de procedimento no Ministério Público, apenas 6% de todas as obras paralisadas tinha alguma relação com essas três instituições, o Poder Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas. 94% não. Problemas técnicos, problema de falta de planejamento, orçamento e um outro diagnóstico. Uma obra que foi paralisada por alguma questão de corrupção ou de suspeita no passado, o novo gestor, o novo ordenador de despesa, ele tem insegurança de retomar aquela obra. E então, o que ocorre? Aquela obra fica paralisada porque ele tem medo de responder pelo que os outros fizeram. E isso foi um diagnóstico levantado.
Por isso que fizemos recentemente, e estamos com um projeto piloto, isso foi divulgado pela imprensa, também participou o advogado-geral da União, o ministro Tarcísio, a CGU, para que estão se criando fóruns em todos os estados para colocar todas as instituições juntas para poder analisar e dar segurança jurídica para esse novo gestor, para esse ordenador de despesa, para que ele não fique amedrontado de responder, não pelo que ele fez, mas por aquilo que outros fizeram. Aí acho que a iniciativa é muito importante. Eu, como todos sabem, eu considero que a corrupção é gravíssima e nos atrasa na história, mas o medo de tomar as decisões corretas também nos atrasa. Portanto, é preciso achar um ponto de equilíbrio aqui. Eu li a lei aplicadamente, recebi o advogado-geral da União, recebi o ministro da Infraestrutura e, para ser sincero, não encontrei dificuldades jurídicas ou factuais aqui de considerar legítimo, eu diria, o conjunto de opções feitas por esta lei, que basicamente, como já observado, prorroga ou permite a antecipação da prorrogação de contratos que envolvem ferrovias. E eu fui ver o contrato, e o contrato já previa tanto a prorrogação quanto a antecipação da prorrogação. Portanto, a lei não inovou nesta possibilidade. Quando celebrado o contrato lá atrás, com base no edital lá atrás, mediante licitação, já se previu tanto a possibilidade da prorrogação como a possibilidade da antecipação da prorrogação. Portanto, o problema não está no fato de que a lei prevê a antecipação da prorrogação, porque isso já estava no contrato. Medida cautelar na que a lei DI faz, e eu 5991, penso requerente que também não é PGR. nenhum problema, é até positivo, ela explicita o que ela considera serviço adequado, porque a prorrogação dependia de se apurar que o serviço tivesse sido adequado. E vem a lei e define, por um critério objetivo, o que se vai considerar serviço adequado. Portanto, diminuiu a discricionariedade do administrador em lugar de ampliá-la. Portanto, não vejo problema na antecipação da prorrogação, não vejo problema em se definir o critério para esta antecipação. O que se poderia considerar mais problemático é que a lei também prevê a realização de investimentos pelas concessionárias em malhas ferroviárias diversas daquelas já operadas. E aí sim se poderia questionar uma eventual violação do mandamento constitucional da licitação, porque se estaria outorgando um plus em relação ao contrato originário. Mas isso foi feito por lei, ou seja, uma medida provisória, portanto, um ato normativo primário do presidente da República que tramitou no Congresso e que aprovou a lei de conversão. E pela Constituição, pelo artigo 37 da Constituição, é possível que a lei excepcione o mandamento da licitação desde que tenha um fundamento legítimo, razoável e que se compatibilize com os princípios constitucionais. Aqui, neste caso, as explicações trazidas relativamente à antecipação de investimentos que não poderiam ser amortizados dentro do prazo regular do contrato, me parece perfeitamente razoável como fundamento para esta ampliação de objeto por lei e não por ato administrativo discricionário do presidente da República. Portanto, presidente, embora eu entenda as preocupações que motivaram a senhora Procuradora-Geral à época e que estão subjacentes ao voto do eminente ministro Luiz Edson Fachin, eu, no entanto, olhando com atenção e lupa esta lei e ouvindo as autoridades públicas competentes que me prestaram informações que considerei satisfatórias e motivações que considerei legítimas,
não veria por que impedir esta antecipação que, ao que se ouviu da tribuna, traz vantagens relevantes para o país e para uma infraestrutura que precisa ser ampliada e para um modal de transporte que é o ferroviário, que nós todos convimos que seja bom estimular. De modo que, pedindo vênia ao eminente ministro Edson Fachin, eu estou acompanhando a posição da eminente relatora, a ministra Carmen Lúcia, a quem cumprimento pelo voto. É uma lei cheia de minúcias, cheia de detalhes, e Sua Excelência conseguiu desataviar isso de uma forma feliz. Eu estou acompanhando Sua Excelência para negar a medida cautelar. Agradeço, ministro Luiz Roberto. Ministra Rosa Weber. Senhor presidente, cumprimento todos, em especial aqueles que assomaram a tribuna, sempre trazendo esclarecimentos preciosos para o bom equacionamento da questão. Cumprimento, em especial, a eminente relatora, que, a meu juízo, definiu com absoluta clareza, precisão, competência e brilho o tema em debate. E, nessa linha, considerado o tema em debate, pedindo todas as vênias ao eminente ministro Edson Fachin, eu acompanho a relatora, indeferindo a cautelar pelos fundamentos esgrimidos por Sua Excelência, e tenho o voto escrito, senhor presidente, que vou juntar aos autos. Agradeço, ministra Rosa Weber. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, cumprimento a todos que se pronunciaram até o presente momento e observo que essa lei 13.448, de 5 de junho de 2017, ela, assim, estabelece a sua ementa, ela fixa diretrizes gerais para prorrogação e relicitação de contratos de parceria nos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário da Administração Pública Federal. Quando o legislador assim procedeu, ele nada mais fez, aliás, o ministro Alexandre de Moraes já feriu esse tema, do que dar concreção ao que está disposto no artigo 175, parágrafo único, inciso 1º da nossa Carta Magna. E diz o seguinte: incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Aí diz o parágrafo único: a lei disporá sobre o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato, e aí que me parece o aspecto, o ponto nodal de toda a controvérsia. Nós estamos diante de contratos que têm uma natureza especial e que, portanto, devem ter também um tratamento correspondente. E esta lei, então, disporá sobre a prorrogação destes contratos, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão destes acordos, especialmente tendo em conta a obrigação de manter o serviço adequado. Então, também fiz uma leitura vertical desta lei, ora impugnada, e verifico que estes requisitos, essas condições estão atendidas. Nós estamos em sede de controle abstrato de constitucionalidade e, numa primeira mirada, como é própria do julgamento de uma cautelar, não vejo nenhuma ofensa ao princípio da moralidade, da impessoalidade. Entendo também que todos os requisitos que foram estabelecidos encontram-se dentro dos parâmetros da razoabilidade. Peço vênia divergência aberta pelo ministro Fachin, Luiz Edson Fachin, e acompanho o bem lançado voto da ministra Carmen Lúcia para indeferir a cautelar. Agradeço, ministro Lewandowski. Ministro Gilmar Mendes, como voto? Presidente, começo por cumprimentar o voto da eminente relatora, daqueles que seguiram, inclusive o voto divergente do ministro Fachin. Estamos a discutir a medida cautelar ministro Gilmar Mendes, à esquerda, ao lado da ministra ajuizada pela Procuradoria-Geral da República em face das disposições citadas da Lei
13.448. A questão já se encaminha para uma decisão em sede de cautelar, presidente, mas eu diria até que tinha preparado o voto para julgamento do mérito dessa matéria, tendo em vista, inclusive, as questões aqui já tão tantas vezes enfocadas de segurança jurídica. O tema, de fato, é extremamente relevante e demanda uma consideração nessa perspectiva. Eu imagino que se amanhã o tribunal se debruçar novamente sobre o tema, Deus sabe lá quando, e vier eventualmente a fazer uma revisão na julgamento de mérito da ADIM, certamente haveria um tremor de terra, pelo menos. Então, a mim me parece, quero fazer o registro, que talvez devesse já julgar o mérito nesta assentada. Devo de registrar também, presidente, medida cautelar na ADI 5991, controle abstrato de normas, PGR. Que hoje nós vimos aquilo que era mais ou menos rotina no sistema anterior da representação de inconstitucionalidade. Quando o Procurador-Geral, sob a Constituição de 67 e 69, tinha o monopólio da ação, não raras vezes oferecia a representação de inconstitucionalidade e depois, no mérito, se manifestava pela improcedência, pela constitucionalidade. Depois, isto passou a ser até glosado sob a Constituição de 88, com o argumento de que estávamos diante agora de uma ação direta de inconstitucionalidade, mas vimos hoje o pronunciamento bastante substancial do Procurador-Geral da República, que, sem desistir da ação, até porque essa é uma impossibilidade dentro do sistema processual, acabou por fazer uma reconsideração dos fundamentos da sua antiga da antecessora, considerando, inclusive, fatos supervenientes. Nos últimos anos, presidente, diversos setores econômicos regulados têm passado por mudanças legislativas que transformam elementos essenciais dos contratos de concessão de serviço público. Essas mudanças objetivam adaptar contratos de concessão firmados na década de 90 a transformações sociais, econômicas e tecnológicas que não puderam ser antecipadas pelo poder concedente. A respeito desse fenômeno, o professor Floriano Marques de Azevedo Neto destaca que uma tendência regulatória que não se resume ao setor ferroviário corresponde à criação de incentivos para a atração de novos investimentos. E nessa linha que se coloca uma série de medidas regulatórias, como substituição de sanção por investimentos, política tarifária que considere os investimentos realizados e a performance e a prorrogação antecipada de concessões por investimentos. Na sua essência, a edição superveniente de legislações que alteram cláusulas de contratos de serviço regulados em andamento é um fenômeno representativo da relação paradoxal que se estabelece entre, de um lado, a adoção de um modelo norte-americano de Estado regulador brasileiro e, de outro, a manutenção de institutos tradicionais de direito administrativo ainda arraigados na tradição latina do serviço público. Não é de hoje que a doutrina aponta que os movimentos de liberalização e privatização sentidos por nós nas últimas décadas implicaram uma crise da velha noção de publicar-se e, por conseguinte, a necessidade de repensar-se a rigidez de alguns institutos clássicos de direito administrativo. Eu cito aqui nesse sentido, que já foi citado, a ação questiona os critérios para a prorrogação de contratos de concessão de ferrovia. Professor Miguel Garcia, de Salamanca. Esse novo modo de provisão é caracterizado pela necessidade de permanente abertura dos setores econômicos, a diuturna reconfiguração do ambiente regulado, malgrado o caráter estático dos institutos afetos à noção de serviço. Essas advertências teóricas são importantes para que fique claro que, a despeito da relevância do controle de constitucionalidade das leis de serviço público, a verdade é que o dinamismo dos setores regulados torna extremamente difícil que respostas definitivas sejam dadas pelo legislador
ou mesmo pelo Judiciário em um plano jurídico abstrato. Essa realidade implica que o próprio âmbito de cognição dessa Suprema Corte, em discussões como a posta na presidente Edin, é naturalmente limitado, já que não é dado a nós, julgadores, antever todas as possibilidades de aplicação em concreto do diploma jurídico subjacente, seja pela elevada expertise técnica que a matéria demanda, seja pela natural incapacidade de antecipação das transformações possíveis. Nesse aspecto, como ressalta com clareza o professor de Direito Administrativo da Universidade de Madrid, Gaspar Arinho Ortiz, deve-se entender que, na moderna regulação dos serviços públicos, distinguem-se o regime legal teórico e a prática regulatória, sendo que o regime legal não define com precisão soluções definitivas sobre os múltiplos conflitos que a realidade oferece. Isso implica que, em casos como o que ora estamos analisando, a interpretação da norma deve ser acompanhada do senso de que, tão importante como o papel do legislador, é o papel dos reguladores aplicados de sua aplicação. Embora não tenha sido inaugurado na legislação discutida nesta DIN, o Instituto da Prorrogação Antecipada é relativamente recente em nosso ordenamento, como já se assinalou. Atualmente, ele encontra a previsão em apenas 3 leis ou legislações setoriais a nível federal. A Lei 12.783, de 2013, que versa sobre os contratos de concessão de serviço público de energia elétrica. Na Lei 12.815, em dispositivo específico que dispõe sobre os contratos de arrendamento portuário celebrados sob a Lei 8.033 de 96, e ainda na Lei 13.448, objeto desta DIN, que trata sobre a prorrogação antecipada dos contratos de concessão nos setores rodoviários e ferroviários. A partir de uma sistematização doutrinária desse fenômeno, é possível conceituar a prorrogação antecipada como modalidade de prorrogação de concessão prevista em legislação superveniente à celebração do contrato, que autoriza o poder público a precipitar o termo final do pacto inicialmente acordado, fazendo com que o efeito de uma prorrogação prevista para o momento futuro surta efeitos desde logo. Essa definição ombreia com outras previstas na doutrina recente. Nas palavras de Mário Saad e Raul Dias dos Santos, trata-se de prorrogação que se coloca quando ainda há relativo distanciamento temporal entre o momento da vida contratual em que ela é realizada e a data em que o contrato efetivamente expiraria, e tendo como contrapartida da concessionária a realização de investimentos originalmente não previstos no contrato de concessão, de maneira a assegurar justamente a mencionada adequação. No mesmo sentido, eu cito uma consideração de Rafael Veraz a propósito. As prorrogações e a relicitação de que trata a Lei 13.048, um novo regime de negociação para os contratos de concessão. A prorrogação antecipada não se confunde com outras modalidades de prorrogação. Ela difere da chamada prorrogação emergencial, que é aquela que garante a continuidade da prestação do serviço público a título precário, também não equivale à chamada prorrogação por reequilíbrio econômico-financeiro, situação em que o prazo contratual é ampliado para garantir a recomposição da relação entre tarifa e encargos da concessão. A principal controvérsia que surge em torno do tema está relacionada, como se viu, à extemporaneidade da autorização legislativa dessa prorrogação. A aptidão da lei de produzir efeitos sobre contratos em andamento suscita dúvidas sobre eventual ofensa aos princípios constitucionais da licitação e da vinculação ao instrumento convocatório. O STF, de certo modo, a meu ver, chega tarde a essa discussão, que é de extrema relevância para os setores de infraestrutura. O Tribunal de Contas já se debruçou, como se viu, sobre a constitucionalidade da prorrogação antecipada, reconhecendo a validade do Instituto nos contratos de concessão de distribuição de energia elétrica, nos contratos de arrendamento no setor portuário e ainda nos próprios contratos de parceria do setor ferroviário em julgamento recente de novembro de 2019. Apesar de não estar em discussão nesta DIN a validade in totum do Instituto da Prorrogação Antecipada para contribuir com o debate sobre o tema e garantir melhor sinalização ao legislador ordinário, registro que, ao meu ver, a constitucionalidade da previsão legal da prorrogação antecipada depende de o contrato ser prorrogado
a ser prorrogado ter sido previamente licitado, de o edital de licitação ou o contrato original ter autorizado a sua prorrogação, de a decisão dessa prorrogação ser discricionária da administração e de tal decisão ser sempre lastreada no critério da vantajosidade. Sobre esse último ponto, alinho-me às lições do professor Egon Bockmann Moreira, para que fique claro que a decisão de prorrogação é privativa da administração pública, que não está obrigada a rescindir nem a fazer novas licitações, nem a prorrogar os contratos, de modo que a administração pública deve examinar e comparar as três possibilidades e adotar a mais eficiente em vista das alternativas que o cenário econômico autoriza. É a partir desses critérios que eu coloco esse debate das arguições de inconstitucionalidade da Lei 13.448 nos pontos já referidos. A referida lei, discutida na presente adinha, é resultante da conversão da medida provisória 752 de 2016, que instituiu diretrizes gerais para a adequação e modernização dos contratos de parcerias celebrados pela administração federal nos setores ferroviário, rodoviário e aeroportuário. A legislação deve ser compreendida dentro de um contexto maior de formulação de políticas públicas do Programa de Parceria de Investimentos do Governo Federal. Especificamente no setor ferroviário, estudos desenvolvidos pelo Governo Federal a partir de 2015, por ocasião da segunda etapa do Programa de Investimento em Logística, apontaram que a prorrogação antecipada de contratos de concessão, como o da Malha Paulista, firmado pela União com a Ferroban no ano de 99, teria o condão de possibilitar investimentos imediatos reputados essenciais para a modernização da malha logística. Essa opção revelou-se adequada principalmente pelo fato de os contratos de concessão ferroviária firmados na década de 1990, originalmente, não preverem obrigações nem gatilhos de investimentos ao longo da concessão. Os deveres de aportes de recursos nesses pactos, ainda hoje vigentes, são restritos ao momento inicial da execução do acordo. Tal modelagem estática e formal é bastante inadequada para a operacionalização de contratos de longo prazo, já que a natural indeterminação dos contratos de concessão congrega deveres de investimentos contínuos, em especial diante do desenvolvimento de novas tecnologias. É nesse contexto que o governo federal chegou à conclusão de que as prorrogações antecipadas teriam o potencial de ensejar investimentos mais rapidamente no setor ferroviário do que a realização de novas licitações após o fim do prazo das concessões atualmente em vigor, além de tenderem a possuir um menor custo de capital, o que, em última instância, poderia beneficiar os usuários. Do ponto de vista do controle de constitucionalidade da norma, a meu ver, não compete ao Supremo perquirir a conveniência e oportunidade da decisão administrativa de prorrogação dos contratos vis-à-vis a realização de novos procedimentos licitatórios em situações concretas. As avaliações nesse sentido devem ser desempenhadas pelo próprio poder concedente, em alinhamento com os órgãos de controle da administração. A atuação do Judiciário, ao seu turno, deve estar adstrita ao exame da compatibilidade do quadro legal aos preceitos constitucionais, análise que aqui se desenvolve em um plano abstrato de validação do Instituto de Prorrogação Antecipada, qual delineado na Lei 13.448. A partir das premissas fixadas neste voto, é possível concluir que a norma impugnada, a meu ver, é compatível com os princípios constitucionais da administração pública que rege a prorrogação das concessões, sob as seguintes balizas. Do ponto de vista da exigência de licitação prévia e da vinculação ao instrumento convocatório, observa-se que o legislador cuidou de restringir a possibilidade de prorrogação antecipada aos casos em que tanto a versão original do contrato quanto o respectivo edital de licitação já autorizavam a prorrogação. O próprio conceito de prorrogação antecipada previsto no artigo 4º, inciso 2 da lei, pressupõe a autorização prévia do instrumento convocatório ao expressar que o Instituto corresponde à alteração do prazo de vigência do contrato de parceria quando expressamente admitida a prorrogação contratual no respectivo edital ou no instrumento contratual original. Ademais, a norma impugnada esclarece que a prorrogação antecipada não pode resultar em um alongamento de prazo superior ao previsto originalmente no pacto, de modo que irá ocorrer apenas
por período igual ou inferior ao prazo de prorrogação originalmente fixado ou admitido no contrato. Artigo 5º, parágrafo 3º. Isso corrobora a tese de que, de forma como concebido, o Instituto equivaleria a uma precipitação de prorrogação já avançada originalmente. No que concerne à discricionariedade da prorrogação, o mesmo artigo 4º, inciso 2, aduz que a prorrogação será feita a critério do órgão ou da entidade competente. Já o artigo 5º, parágrafo 1º, mais uma vez, ressalta que as prorrogações comuns ou antecipadas dos contratos de parceria nos setores rodoviário e ferroviário estarão sujeitos à discricionariedade do órgão ou da entidade competente. Assim, fica claro que a lei discutida não criou hipótese de prorrogação impositiva, mas apenas abriu margem para o alongamento do prazo no interesse da administração. Esse aspecto do diploma normativo ecoa a jurisprudência do Supremo, no sentido de que não há direito líquido e certo do contratado a qualquer modalidade de prorrogação. Por fim, verifica-se que a legislação também instituiu salvaguardas e mecanismos de controle da decisão administrativa voltados a garantir a vantajosidade das prorrogações antecipadas. Como discutido acima, ainda que a legislação aplicável contemple a autorização genérica da prorrogação, é sempre um ônus do poder concedente avaliar, a partir de um processo administrativo rígido, a vantagem de se obterem investimentos imediatos não previstos no contrato original, concedendo o alongamento do prazo do contrato de concessão, em vez de se realizar um novo procedimento licitatório. A ação questiona os critérios para a prorrogação de contratos de concessão de ferrovia. Vota o ministro Gilmar Mendes. Aspecto da priorização do requisito da vantajosidade. A autora sustenta que o artigo 6º, parágrafo 2º, inciso 2 da norma impugnada teria flexibilizado a exigência de serviço adequado para a prorrogação das concessões ferroviárias. Referido dispositivo estabelece que, para que os contratos de ferrovia possam ser prorrogados, é necessário que se comprove, quanto à concessão ferroviária, a prestação de serviço adequado, entendendo-se como tal o cumprimento do período antecedente de 5 anos, contado da data da proposta de antecipação da prorrogação das metas de produção e de segurança definidas no contrato por 3 anos ou das metas de segurança definidas no contrato por 4 anos. De acordo com o parquê, ao estabelecer tais critérios de qualidade, a lei impugnada estabeleceu novo conceito mais brando de serviço adequado e ainda impôs uma limitação temporal extremamente permissiva para sua aferição. Partindo de uma interpretação sistemática da norma, presidente, com foco nos parâmetros constitucionais estabelecidos neste voto, entendo que o argumento não deve prosperar. De plano, não compete ao Judiciário rever o critério de conveniência e oportunidade do legislador no que atine ao grau de qualidade do serviço refletido nos critérios estabelecidos no artigo 6º, parágrafo 2º, inciso 2 da norma impugnada. Ademais, verifica-se que os critérios temporais de cumprimento das metas de produção e segurança contemplados no dispositivo questionado são apenas requisitos mínimos, não por si só suficiente para a obtenção da prorrogação antecipada. Tais critérios devem ser conjugados com os depois previstos na lei, tais como a avaliação prévia e favorável do órgão regulador acerca da capacidade do contratado garantir a continuidade e a adequação dos serviços, bem como a observância dos parâmetros de qualidade dos serviços com os respectivos planos de investimentos a serem pactuados entre as partes. Cabe, portanto, aos órgãos e entidades técnicas envolvidos no processo de análise dos pedidos de prorrogação antecipada, como a Agência Nacional de Transportes Terrestres, o Ministério de Infraestrutura e o PPI, examinar no curso deste processo a conveniência e a oportunidade de prorrogação, levando em conta, inclusive, a adequação e a qualidade do serviço prestado. Ressalte-se que, além dessa avaliação feita pelo Poder Executivo, o artigo 11 da Lei 13.448 previu que, após a realização de consulta pública sobre as prorrogações, o Poder Executivo irá encaminhar ao Tribunal de Contas da União os estudos técnicos sobre a prorrogação e os documentos que comprovem o cumprimento das exigências de prestação adequada dos serviços de que trata o artigo 6º da lei. A lei, portanto, estabeleceu interessante mecanismo de diálogo institucional que facilita a atuação do órgão de controle externo, inclusive de maneira prévia à assinatura do aditivo contratual. Essa questão já foi tratada na manifestação do eminente Procurador-Geral da República. Aplicando-se o referido dispositivo, destaca-se que, em novembro de 2019, o TCU chancelou a celebração de termo aditivo da prorrogação antecipada do contrato de concessão da Ferrovia Malha Paulista, concluindo que essa prorrogação seria oportuna do ponto de vista do interesse público.
Reforço mais uma vez que o papel desta Corte não se confunde com o exame dos atos administrativos concretos de prorrogação. Contudo, em um plano abstrato de cognoscibilidade, percebe-se que os 3 requisitos fixados pelo diploma normativo para a prorrogação antecipada refletem os princípios da licitação, da eficiência e da moralidade administrativa previstos no artigo 37, caput da Constituição. A autora também suscita a inconstitucionalidade da lei no ponto em que ela permite a transferência de bens operacionais e não operacionais da União de forma não onerosa às concessionárias. O parquê defende que essa transferência estaria sendo feita sem qualquer contrapartida e sem garantias mínimas de preservação do interesse público. Eu transcrevo os dispositivos a propósito e digo o seguinte: sobre esse ponto, convém esclarecer que, quando houve a desestatização do setor na década de 90 e a extinção da rede ferroviária federal, os bens antes pertencentes a essa empresa estatal passaram a ser objeto de contrato de arrendamento celebrado entre o poder concedente e os concessionários das ferrovias. Assim, por ocasião da liberalização do setor, os agentes privados passaram a celebrar 2 negócios jurídicos com o poder público: o contrato de arrendamento, que outorgava o direito de uso desses bens, e o contrato de concessão ferroviária, que outorgava o direito de exploração do serviço por prazo determinado. De acordo com as informações prestadas pela União, o objetivo da lei impugnada nesta DIN foi o de concentrar em um único instrumento contratual o que permitirá uma uniformidade de tratamento jurídico, admitindo que o regramento aplicável aos bens arrendados, quando transferidos, possa aproveitar aos aprimoramentos regulatórios experimentados pelo contrato de concessão. Mais do que uma mera mudança de forma, a lei buscou alterar a abordagem regulatória dos bens públicos no setor ferroviário. Isso porque o controle sobre os bens públicos reversíveis, quando estes são integrados no contrato de arrendamento, segue uma abordagem patrimonial, em que a detenção e a conservação de bens depreciados constituem o núcleo da proteção jurídica. Com a possibilidade de integração dos bens no contrato de concessão, passa-se a um paradigma de controle funcional, em que o foco do controle estatal reside na instrumentalidade de tais bens para a realização dos objetivos da concessão. Essa mudança, a rigor, permitirá que os concessionários implementem uma gestão mais eficiente dos bens, inclusive possibilitando a agregação de novas soluções tecnológicas na malha ferroviária. Independentemente do mérito dessa opção política pública, do ponto de vista estrito do controle de legalidade e constitucionalidade, não se vislumbra que a alteração legislativa tenha confrontado o texto constitucional. Os parágrafos 3º e 4º do artigo 25 da lei consagram que serão preservadas as obrigações financeiras pagas e a pagar dos contratos extintos dentro da equação econômica e financeira dos contratos prorrogados, de modo que os bens antes objeto de arrendamento passarão a integrar o próprio contrato de parceria ou de concessão. A aplicação dessa cláusula legal implica a vedação a qualquer possibilidade de doação de tais bens à titularidade privada, como bem destacado pelo professor Marçal Juste Filho, em parecer juntado aos autos. O concessionário continuará responsabilizado pelo montante econômico correspondente à fruição dos bens. Não haverá eliminação da obrigação de uma contrapartida pela posse dos bens originalmente a ele arrendados. Todos os valores, ainda por vencer, continuarão a ser considerados na relação entre encargos e vantagens inerentes ao contrato. Desse modo, a realidade e a expressão não onerosa não designa uma transferência gratuita de bens, até mesmo porque, além dos valores atinentes à titularidade dos bens serem considerados para fins da equação econômico-financeira do contrato, ao final da concessão, todos os bens móveis e imóveis necessários à prestação do serviço serão revertidos à União, conforme dispõe o parágrafo 6º do dispositivo discutido. Por fim, presidente, a Procuradoria se insurgiu contra os artigos 25, parágrafo 1º e 30, parágrafo 2º da lei, que autoriza o poder concedente a pactuar com o concessionário a realização de investimentos em malha ferroviária de interesse da administração pública. Transcrevo também os dispositivos e digo o seguinte: de acordo com a Procuradoria, tais dispositivos violariam duplamente o princípio constitucional da licitação, porque tal obrigação altera substancialmente o objeto da concessão e transfere a obrigação de investimento do poder público para a concessionária, que poderá realizar tais investimentos diretamente. A possibilidade de imposição de obrigações de investimento em malha de interesse da administração foi uma opção encontrada pelo governo federal para modernizar o desenho regulatório
garantindo que os investimentos decorrentes da prorrogação antecipada fossem efetivamente para a infraestrutura ferroviária. A Secretaria do PPI justificou essa escolha apontando que a sistemática de investimentos nas malhas de interesse da administração permite a retroalimentação do modal, com a consequente redução dos gargalos logísticos a partir da utilização dos investimentos do setor nele próprio, considerando que a administração poderia, como sempre fez, simplesmente recolher o valor de outorgas aos cofres da União. Não se nega que a solução buscada pela lei seja, nesse ponto, de fato, inovadora. A lógica da norma é vincular a pactuação dos aditivos de prorrogação a obrigações de fazer voltadas a investimento em malhas a serem definidas de acordo com a necessidade logística da estrutura ferroviária nacional. O legislador preferiu garantir que o valor econômico decorrente das prorrogações fosse, de fato, canalizado para a reestruturação das ferrovias brasileiras, em vez de determinar, eventualmente, o pagamento de outorga pela prorrogação que seria destinada à União. Tal preferência se deve às indiscutíveis dificuldades do setor ferroviário nacional, atualmente marcado por grandes problemas de atraso tecnológico e da baixa capacidade operacional, como vimos, inclusive, a partir das sustentações orais. Uma saída para superar esse problema foi buscada no setor em 2018, com a criação do chamado Fundo Nacional de Desenvolvimento Ferroviário, que era composto pelo bônus de outorga de trecho da ferrovia Norte-Sul, com a destinação às ferrovias do Estado do Pará. Com exceção dessa iniciativa, porém, ainda são escassas as políticas públicas estruturais de destinação de investimentos à infraestrutura ferroviária. Tendo em vista também esse quadro fático, não antevejo violação ao princípio da licitação no dispositivo supramencionado. A assunção de novas obrigações de fazer para investimento em malhas do interesse da administração pública não desfigura o objeto do contrato de concessão ferroviária. Sendo o contrato de concessão um acordo bilateral que opera no interesse da administração pública, nada impede que, de forma acessória à obrigação principal de prestação adequada do serviço dentro da malha licitada, sejam também pactuadas obrigações não diretamente relacionadas ao empreendimento. A ação questiona os critérios para a prorrogação de contratos de concessão de ferrovia. Vota o ministro Gilmar Mendes. É que o preceito da licitação incide tão somente sobre as contratações da administração com particulares e não sobre aquelas havidas por agentes privados entre si, ainda que tais agentes sejam delegatários de serviço público. A autorização para investimento em malha de terceiro, nesse aspecto, não corresponde propriamente a uma contratação público-privada, daí não havendo que se falar em burla à licitação por parte da administração. Sem embargo da inexistência de vício constitucional na norma, a meu ver, é importante que o aplicador da política pública desenhada seja rigidamente controlado e fiscalizado, a fim de se garantir que a assunção dos compromissos de investimentos em malha de interesse da administração seja opção tão ou mais vantajosa do que o recolhimento de outorga ou de qualquer outra contraprestação que poderia ser imposta em favor do poder público. Por isso, presidente, com esses fundamentos, eu me manifesto no sentido do indeferimento da cautelar, na apresentação direta, mas, como eu tinha antecipado, votaria pela declaração de constitucionalidade das normas impugnadas. Agradeço, ministro Gilmar Mendes. Como vota o ministro Marco Aurélio? Presidente, a matéria da maior importância, não há a menor dúvida. E vejo de início que a relatora, muito embora conte ministro com Marco Aurélio, à informações no esquerda. processo, não propôs no voto proferido a conversão em julgamento definitivo. Nós estamos aqui, muito embora não pareça, porque a sessão está sendo consumida inteira com apreciação do pedido de tutela de urgência, nós estamos aqui a atuar no campo precário e efêmero, ou seja, no campo da medida acauteladora. E concebo, ante a postura adotada pela relatora, que esse processo seguirá adiante. Seguirá adiante e, quem sabe, Sua Excelência, inclusive, chegou a sinalizar com a feitura de audiência pública. A lei
resultante de uma medida provisória, se diz que veio a flexibilizar mais ainda a antecipação da prorrogação dos contratos do que previsto na medida provisória, né? A lei, ela reclama, sopesando valores, né? Cautela nessa marcha. E sabemos que um pronunciamento do Supremo, muito embora no campo da cautelar, tem um peso incrível. Não bastasse o fato consumado no Brasil, refiro-me às prorrogações que poderão ocorrer, também terem peso substancial. Colho, presidente, de memorial ofertado, vamos ver, pela Advocacia Geral da União, que, em manifestação consultiva dos setores técnicos, se apontou que, se a prorrogação antecipada das concessões não ocorrer, tais benefícios só poderão vir a ser capturados. Aqui, evidentemente, o sentido não foi o sentido etimológico mais exato. Em tese, após 2027. Então, o que é que nós temos, presidente? Eu vou votar só pesando valores. Nós temos, de um lado, né, uma ação ajuizada pela Procuradoria-Geral da República. De outro lado, não sei se fugindo ao predicado da administração pública, que é a impessoalidade, manifestação do atual Procurador-Geral da República, no sentido como que da improcedência do pedido formalizado pela antecessora, doutora Raquel Elias Ferreira. Dodge, porque casada. Presidente, as razões lançadas na peça primeira desta ação são razões sérias, são razões ponderáveis. Se o são, tudo recomenda que se aguarde uma instrução maior desse processo, sem, evidentemente, deixar-se aberta a porta para a vinda à baila do que eu apontei que tem no Brasil um peso muito grande, que é o fato consumado. Então, de um lado, nós temos a articulação séria na peça primeira, considerados princípios básicos da administração pública, que estão retratados no 37. E aí eu poderia ler trechos da inicial contidos no relatório bem confeccionado da ministra Carmen Lúcia, não vou fazê-lo. E, de outro lado, a possibilidade de deixarmos a matéria amadurecer um pouco mais com a realização das audiências públicas e, no âmbito da segurança jurídica, virmos a nos pronunciar em definitivo. Presidente, sopesando esses valores, entendo que tudo recomenda, e ponderáveis foram os fundamentos lançados, como também ponderáveis fundamentos lançados pelos demais colegas, pelo ministro Luiz Edson Fachin, tudo recomenda uma parada. Tudo recomenda que não se deixe latente
a possibilidade dessas prorrogações, para depois julgar-se, em definitivo, o requerimento formalizado pela Procuradoria-Geral da República. Sem adentrar as questões, de fundo que foram evocadas na inicial e também no voto do ministro Luiz Edson Fachin, e que já disse que são sérias, né? Penso que a providência mais adequada é no sentido de suspender-se temporariamente a eficácia dessa lei, obstaculizando-se, portanto, essa antecipação na prorrogação dos contratos. Sim, eles podem ser prorrogados e viriam a sê-lo praticamente ao término da vigência deles contratos, e que se aponta no memorial da Advocacia Geral da União para 2027. E eu espero que o processo esteja aparelhado para julgamento antes de 2021, quando eu vou deixar esta cadeira. Né? Então, presidente, nesse contexto, eu vou pedir vênia à maioria já formada, e aí teremos 6 votos, porque somos hoje 8, se Vossa Excelência votar no mesmo sentido, mas já sinalizou que votará no mesmo sentido do voto da relatora. Nós teremos realmente a maioria absoluta formada no sentido do indeferimento da medida cauteladora, mas penso que aqui a medida surge realmente como uma cauteladora, para aguardar-se, repito, a realização da audiência pública, já sinalizada pela relatora, e o julgamento definitivo da matéria. Acompanho, com esses fundamentos, a dissidência, presidente, revelada pelo ministro Luiz Edson Fachin. Como voto? Agradeço ao ministro Marco Aurélio. Presidente, só um comentário, embora eu não esteja alinhado com a posição de fundo do ministro Marco Aurélio, a ideia de resolvermos o assunto... Intervém o ministro Luiz Roberto Barroso. Doutora, se a relatora quisesse considerar, eu me consideraria em condições de votar já pela improcedência do pedido, porque, de fato, vai se ficar com a incerteza de uma antecipação de prorrogação que, em tese, pelo menos, pode ser derrubada, e isso é ruim. Eu entendo... Se Vossa Excelência me permite, claro, não houvesse a lei. Ministro Marco Aurélio. Perdão? Não houvesse a lei, o que ocorreria? Se aguardaria praticamente o término dos processos que a Advocacia Geral da União, dos contratos, que a Advocacia Geral da União... Mas se não houvesse a lei, não teria ação direta. Não teria ação direta. A ocorrer em 2027. Mas a verdade é que o meu ponto de vista... Mas compreendo que o indeferimento dessa liminar salvará o Brasil. A minha posição é que o próprio contrato já previa a possibilidade de antecipação da prorrogação, de modo que eu acho que a lei seria até mesmo prescindível, para falar a verdade. Porém, por achar que ela seria prescindível, com mais razão, não acho que ela seja inconstitucional. Eu vou acompanhar o que a relatora propuser. Eu apenas achei que esta observação foi de relevo. Deixar isso pendurado não é bom. A eminente relatora destacou, ao longo da leitura do voto, que, inclusive, iria, eventualmente, convocar a audiência pública. Que aplicou o 10, eu trouxe apenas com os primeiros... Alguns até falam que, apesar de todo o material que foi trazido, que se manifestariam depois com mais densidade. E, por exemplo, o ministro Gilmar trouxe no voto dados que eu nem trouxe no meu voto. Meu voto era sobre a cautelar. Então, se tiver que examinar mérito, a relatora tem que indicar adiamento. Não, coisa nem outra.
né? Acho que trouxe a cautelar, porque Vossa Excelência tinha determinado o artigo 10, cumpriu o artigo 10. Acho que realmente não há porquê, na minha compreensão, porque não se dá a presteza que é necessária, claro, para que não se permita que esses contratos acabem antes de um julgamento aqui, e há como se fazer isso, mas realmente não trouxe julgamento, não trouxe voto de mérito. Trouxe um voto com dados que poderiam até ser transformados, mas acho que é isso. Presidente, eu acato a posição da relatora, apenas gostaria de dizer que se o propósito era dar segurança jurídica para fazerem vultosos investimentos que justifiquem a prorrogação e nós deixarmos a questão em aberto, não estamos dando segurança jurídica. De qualquer sorte, os votos proferidos sinalizam uma tendência, não há dúvida, embora depois vá se enfrentar o mérito. Eu proclamo o resultado. Não, ainda não votei, exatamente. É que o ministro Marco Aurélio já antecipou. Mas, antes de proferir o voto, louvo todos os votos proferidos, especialmente da eminente relatora, e o voto divergente do ministro Luiz Edson Fachin, também muito importante em razão da demarcação dos cuidados necessários. Cumprimento o Procurador-Geral da República. Eu entendo também que é possível o Procurador-Geral fazer aqui uma manifestação divergente com a proposição, porque ele pode, inclusive, propor uma ação exatamente para que se venha a ter depois a possibilidade da discussão e trazer segurança jurídica. Exatamente. Mas a ação declaratória ela tem premissas que a ação direta não tem. Sei que Vossa Excelência sempre me faz justiça. Eu não disse o contrário. Não, que ele não poderia, né, eu só estou afirmando, eu não estou dizendo aquilo que eu nem fiz referência ao nome de Vossa Excelência, estou dizendo o que eu penso, só para deixar registrado que eu penso que essa possibilidade é do nosso sistema, é possível e é legítima. E cumprimento também o anúncio aqui do protocolo que foi realizado. E cumprimentando, então, também os advogados, todas as sustentações foram muito elogiadas, comentamos isso, inclusive, no intervalo. Cumprimento os advogados que aclararam bem o tema. Eu peço vênia à divergência, também reconhecendo a importância dos elementos trazidos nos votos do ministro Luiz Edson Fachin e do ministro Marco Aurélio, mas acompanho a relatora e proclamo que, por maioria, foi negada a medida cautelar, vencidos os ministros Luiz Edson Fachin e Marco Aurélio, que a concediam. Diante do horário, agradecendo a tolerância de todos, avançamos um pouco mais. Eu, agradecendo a presença de todos, desejando uma boa noite a todos, declaro encerrada a presente sessão. Parede de mármore claro ao fundo, bandeira do Brasil à esquerda, brasão no centro, crucifixo à direita no canto. Levanta-se. Procurador-Geral da República, Augusto Aras.